edição de hoje, estamos recebendo o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto número 254/2019, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Em Discussão. Nos conte como é que surgiu a ideia desse projeto de lei. Oi, meus caros, boa tarde. Eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. A TV Câmara tem prestado um papel importantíssimo, não é, na sociedade sergipana em especial. O programa Em Discussão traz temas relevantes e muito por conta de trazer à luz aquilo que está sendo produzido pelo Parlamento sergipano, né, pelo Parlamento aracajuano, melhor dizendo. E, Bruno, então, parabéns pela essa iniciativa constante de manter a população informada. Há uma visão geral de que a classe política se descredibilizou, mas boa parte dessa visão é porque não se mostra aquilo que são produzidos em relação a legislações e projetos. Então, esse projeto que você coloca em pauta para nós discutirmos, prevenção ao AVC, ao que comumente se chamou de derrame por muitos anos, ao acidente vascular cerebral, ele, na minha avaliação, ele tem um papel histórico no tratamento, na condução da saúde de Aracaju. Então, estou aberto para ouvir as suas perguntas. Vereador, o senhor, para chegar ao projeto de lei, o senhor, como foi a construção? O senhor ouviu alguma entidade, ouviu a população? Foi um anseio do mandato do senhor? Como é que foi a criação dessa matéria? Olha, Bruno, nós começamos a perceber que havia um quantitativo substancial de pessoas em Aracaju com sequelas na sua movimentação, na sua mobilidade. Parte de algumas pessoas acima de 50 anos, eu detectei isso em vários bairros de Aracaju, elas portavam uma deficiência que não era congênita, ou seja, que não haviam nascido com tais deficiências. E em diálogo com essas pessoas, repito, na maioria homens, percebi que foram frutos dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebral. Parte do corpo para não funcionar, porque alguns sequer foram formados da questão da pressão sanguínea, não é? Do entupimento de artérias, de todo um conjunto de fatores que pode levar ao AVC. Então, passei a consultar alguns especialistas do setor. E, infelizmente, é mais uma doença onde a mola propulsora é a desinformação. E percebi que havia nas unidades de saúde do município de Aracaju ainda muito pouco trabalho para informar, ou seja, para prevenir a população. Veja, Bruno, meus amigos do Em Discussão, no Brasil, o AVC está entre as 3 causas mortes que mais afetam a população, que mais incidem sobre. E de todas essas questões cardiovascular, a questão do AVC é a que mais se aproxima de que a consequência dela é por conta da desinformação, ou seja, alguém bem informado certamente teria as condições de reverter o quadro. Há doenças que são degenerativas e que a medicina não consegue explicar efetivamente a sua cura. Um câncer de pâncreas, por exemplo, ele dificilmente é debelado, não é? Somente a mão poderosa de Deus. Mas o AVC, quando detectado os vetores que podem levá-los, você pode reverter isso de forma quase que total. Só para dar mais uma informação, 72% das pessoas que foram afetadas pelo acidente vascular cerebral estão impossibilitadas para o trabalho. Veja,
Número muito bom. 72%. E desses 72%, 42% precisam de outras pessoas para ajudá-los a viver. Nós temos pessoas perdendo vida, pessoas ficando inválidas para o trabalho e temos um aumento do custo da previdência, não é? Então, por que não a gente investir em recursos para a sociedade nesse programa de prevenção do AVC na nossa população? Então, vereador, pelo que eu consegui entender, o programa ele vai atuar, como o senhor falou, na prevenção. Vai levar ações para que a população, estando bem informada, possa ter uma maior condição de prevenir sobre essa doença. Sim. Eu quero lhe passar algumas ações literais do programa. Veja, primeiro, promover ações educativas sobre AVCs. Segundo, realizar campanhas de prevenção sobre os diferentes da doença e promover orientação técnica para pessoas suscetíveis ao risco. Veja, você tem que ter informação em abundância. Tá? Você precisa ter que a população tenha a miúdes todas as informações. Precisa ter profissionais qualificados para tais, não apenas os médicos, né? Mas também o programa de saúde da família deve incluir, né, no seu bolso das visitas dos agentes de saúde, verificação de pressão e todo um protocolo que será criado pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos ter uma visão voltada para a prevenção e para a explicação. Parece algo simples, mas não é. Sabe por quê? Porque as pessoas não compreendem que o AVC é substancialmente fruto da desinformação. Você não tem na grande mídia propaganda. Olha, se você sente seu corpo, seus braços, um dos braços dormente, se você tem uma paralisia facial que incomoda, se você tem formigamento em parte do seu corpo, pode ser um sinal, um indício que você pode sofrer um AVC. Se nós publicizarmos isso, se nós, a expressão que se usa no latim, se nós vulgarizarmos, se deixarmos esse conhecimento pleno para todos, nós certamente vamos evitar muitos casos. Então, a unidade de saúde estará pronta para informar. E na medida que você informa, você qualifica. Então, os profissionais de saúde, toda essa equipe, todo o posto das unidades de saúde, e também as famílias que vão receber essa informação. Amanhã o esposo passa para a esposa e vice-versa. Amanhã o pai explica ao filho. Amanhã o filho explica ao pai. E muito em breve nós teremos um quantitativo especial de pessoas bem informadas e evitando o mal. Quando se pode evitar, o caminho é a prevenção. Vereador, e hoje a gente vive num mundo carregado de fake news. São muitas notícias falsas que acabam prejudicando as pessoas. E quando a gente pega um projeto desse, que traz informações corretas e através de um canal oficial, é uma forma de ajudar, de fato, a população. Olha, a gente tem um conglomerado de empresas que formam a grande mídia, que estão, de certa forma, coagidas a emprestar informações comerciais. Você tem vários produtos que são vendidos em grande escala, que são prejudiciais à saúde, assim, vascular, aos nossos canais de irrigação do corpo. Nós temos refrigerantes que prejudicam a saúde, nós temos a margarina, um mal substancial, e que um cidadão dificilmente vai ouvir na grande mídia que tais produtos podem levá-lo a óbito ou a perda da sua vida plena. O papel de um programa como esse é quebrar essa lógica, é investir na prevenção a partir da informação.
Então, quem sabe em dias próximos tenhamos uma cartilha já pronta, divulgada, extensamente divulgada, para que as crianças já cresçam sabendo que uma variação substancial na pressão sanguínea pode implicar em um AVC, pode implicar em um rompimento de uma artéria, pode implicar em um rompimento de um vaso, pode levar seu pai, sua mãe, seu irmão a ficar deficiente ou a óbito. Então, nós temos que acreditar no poder transformador da informação. Então, veja que eu me preocupei, Bruno, nesse projeto, de não criar gastos volumosos, de não onerar, para que ele não seja inconstitucional. Os milímetros do fazer as leis são muito grandes. Eu não posso atuar como se fosse executivo, mas eu tenho como vereador que me preocupar com a vida das pessoas, do nosso povo tão querido. Então o projeto ele é enxuto, ele é simples, ele não é arrogante. Eu não falei que haveria um sistema público com estrutura monumental, nada disso. Nós apontamos para o norte, para o melhor instrumento que existe para a saúde no mundo, que é a informação e que é a prevenção. Então, tenho certeza que o prefeito Valdo Nogueira não vai vetar um projeto como esse. Eu tenho certeza, já conversei com alguns secretários e muito em breve nós vamos ter na execução o melhoramento desse projeto. Estamos conversando com o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de lei número 254/2019, que dispõe sobre o Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral. Vereador, ora, como fazer com que essa lei de fato saia do papel e que as pessoas possam começar a receber essas informações? 3 fatores são importantes quando você fala da expressão que dizem que só é só no Brasil. Como fazer para a lei pegar, não é? Como fazer para que ela exista de fato? Primeiro, compete ao legislador, ao vereador, produzir as boas leis, fiscalizar e, de alguma forma, contribuir para o andamento da boa saúde da cidade. Nós entendemos, primeiro, que o executivo, quem executa, deva se apropriar disso como instrumento de saúde. Se o membro do executivo tergiversar, achar que é mais um instrumento, mais uma lei inócua que não produz efeitos, muito diferente o vereador Isaac ou qualquer outro poderá fazê-lo acontecer. Então, a nossa pressão, enquanto está no nosso mandato, será cobrada da secretaria. Olha, a lei foi aprovada, foi sancionada, e perguntar à secretária municipal de saúde, Vanessa, se for o caso, o que está sendo feito para que venha a se impor sobre esse mal. Segundo, nós temos que ajudar, como você está fazendo agora, como o programa em discussão está fazendo, prestando esse serviço à população. Nós temos que ajudar a se tornar conhecida a lei. Porque há uma expressão no direito, Bruno, que diz o seguinte: o direito não protege a quem dorme. Se você não conhece a legislação, você não pode se apropriar desse instrumento. Você está naquilo que Jesus falou. Você não conhece a verdade, você não está liberto. Quando o cidadão exporta o conhecimento, ele porta a liberdade. Ele porta o instrumento de enfrentamento ao mal. Então, fiscalizar a administração, trabalhar que a divulgação chegue aos lares, não é? E, por conseguinte, ter da sociedade o reconhecimento. Porque, veja, nada que não tenha conhecimento da sociedade pode prosperar. Eu vou lhe dar um exemplo simples. No Maranhão, em São Luís do Maranhão, foi decretado lockdown por conta da pandemia da Covid-19. Parte da população não aceitou. Continuou nas ruas, continua morrendo, mesmo sabendo que é uma decisão judicial, praticando uma desobediência civil. Então, o que nós queremos, fazendo esse paralelo,
é que não haja uma desobediência civil, entre aspas, na recepção de um projeto como esse, de um programa. Esse programa tem que ser auspicioso, tem que ser recebido pela população e cobrado. Eu tenho que ir à unidade de saúde e, quando verificar a minha pressão, e eu perguntar quais são os itens que compõem o Programa Municipal de Prevenção ao AVC. Eu questionar judicialmente quando um cidadão aracajuano sofreu um AVC e ele não tivesse sido acompanhado pela unidade de saúde. Porque eu vou dizer que cabe uma indenização, porque a lei, que ainda, por enquanto, é o número do projeto, mas quando vier o número X da lei, exigia um programa e a unidade de saúde básica do meu bairro não executava o programa. Então, veja, de uma lei que parece simplória, você tem diversas implicações para o mundo, para a vida. Vereador, inclusive, esse projeto foi discutido em terceira votação e aprovado por unanimidade pelos parlamentares, que receberam bem essa ideia, né? Bem, me receberam muito bem. Falamos sobre isso, sobre como o parlamento compreendeu a necessidade de criarmos políticas públicas, não é? Que de fato minorem o sofrimento do nosso povo. Nós passamos para eles, para a Comissão de Saúde, para a Comissão de Redação e Justiça, a importância de um projeto como esse. O parlamento soube diferenciar o papel de ser oposição e ser situação quando o que está em voga, o que está em discussão é o bem maior que a saúde, e por unanimidade foi aprovado. Então, eu tenho uma convicção que este parlamento se apropriou, de fato, da intensidade que é, da importância que é combater os AVCs. Eu quero lhe passar mais um dado, meu caro Bruno Almeida. Nós temos em Sergipe, no hospital de urgência, em torno de 35 casos de pessoas que foram afetadas por um derrame, por um acidente vascular cerebral. Nós temos no estado, em média, 60 pessoas por mês. Isso não é um dado qualquer. Você imaginar que 60 pessoas, que 30 pessoas possam vir adquirir a imobilidade, a incapacidade para o trabalho por conta de um acidente vascular, que poderia ser debelado, primeiro com informação e prevenção e depois com medicamentos, é muito estarrecedor. Aliás, essa questão dos cuidados com o componente mais importante da nossa vida, que é o sangue, que é a sua circulação sobre o nosso corpo, não é? Essa cadeia que se entrelaça de veias e vasos, ela precisa ser melhor vista pela sociedade e pelo poder público. Pessoas que têm obstrução de artérias, nós somos um dos estados que mais amputa, que mais retiram parte do nosso corpo, né? Braço, perna, vários membros. Chegamos a ser o segundo do Nordeste a amputar perna e membros inferiores. E temos essa consequência também, que é essa obstrução dos vasos, que é o cerebral que causa o AVC. Então a gente tem dito o seguinte: esse programa ele vem até em tempo remoto, atrasado. Precisa então a gente estabelecer isso. O governo do estado tem que comprar essa ideia, tem que receber esse nosso projeto e futuramente a lei, estender essas ações para Aracaju, né, já na pessoa do prefeito, na gestão atual do prefeito Evaldo Nogueira, e o governador Belivaldo Chaga também, assim se encerrar essa pandemia da Covid-19, também se apropriar dessas informações em relação
ao grande quantitativo de pessoas que sofreram AVCs. Vereador, o projeto é um texto simples, mas que tem uma magnitude muito grande, tem um direcionamento todo especial, porque cuida da saúde. Né? Perfeito. Olha, nós fomos criados, boa parte da população brasileira, sob a lógica do extraordinário, do estratosférico. Né? O mundo é seduzido a acreditar, por exemplo, quando você vê alguém com um carro possante, com um avião supersônico, que eu não sei nem se a expressão é mais essa, com um trem-bala, né? A gente costuma se impressionar com isso. Mas a gente costuma a se desaperceber, a de não estar vigilante com relação às medidas que são preventivas. A melhor medicina que existe no mundo, a melhor prática, o melhor protocolo, como é a palavra do momento, da medicina é a prevenção. O problema é que a prevenção parece ser algo fútil. Quando você fala de informar, quando você fala de preparar um corpo técnico, só adquire, só recepciona essa informação, muitas vezes, aqueles que já passaram por esse quadro, de estar imobilizado com uma perna, de não se locomover sozinho sem a ajuda de outro, somente eles dizem assim, olha, de fato, se eu tivesse essa informação lá atrás, se eu soubesse que tais sinais, não é? Porque os profissionais de saúde, da família, podem, os agentes de saúde podem informar isso. Há consenso sobre vários fatos que predizem, vamos dizer assim, que fazem o chamado presságio, ou seja, diga assim, olha, você está na iminência de sofrer um acidente vascular. E é quase impossível alguém ter um acidente vascular sem sequelas, Bruno. Quase impossível. Mas é possível você dirimir, debelar a possibilidade de ir com as medidas preventivas. Então, a gente precisa deixar de lado o extraordinário e se apropriar do simples que produz a vida. Então, os países que têm menor quantidade de mortalidade infantil, menor quantitativo de amputação de órgãos, são os países como Cuba, que em tese são mais pobres que o Brasil. É que nós temos uma medicina preventiva muito claudicante, muito deficiente ainda. O povo brasileiro ainda prefere o medicamento à prevenção. Somos um dos países, se não o primeiro, a ter maior quantitativo de farmácias em todas as esquinas de bairros pobres, classe média alta, alta, super alta. Você tem um quantitativo substancial de empresas, nada contra a existência dessas empresas que abrem vagas de emprego, né? Mas a cultura nossa não é a prevenção, é o cuidado depois do fato ocorrido. Aí você vai tratar um paciente, um acometido de um AVC, ele está imobilizado, ele pode se recuperar, ele vai estabilizar a pressão, ele vai destruir os fatores que levaram a tal fato, mas a gente investe muito pouco em informação importante de prevenção. Esse é o papel do projeto. Vamos informando, vamos formando profissionais, vamos fazendo a prevenção e vamos diminuindo. No futuro próximo, nós vamos ter os percentuais de agora, são 60 pacientes mensais em toda a rede pública. E eu estou sem contar com uma rede privada. Nós temos 30 somente no Hospital de Urgência de Sergipe, no chamado João Alves. Então a gente fora o cálculo que eu não tenho do Hospital de Urgência, do Hospital de Cirurgia, que é quem mais trata no aspecto da cirurgia de amputação por conta não mais de AVCs, mas não mais de AVCs cerebrais, mas de problemas também na parte da circulação. Ou seja, há claramente um trabalho muito tacanho, muito pequeno dos agentes públicos. Por que eu falo isso? Porque a saúde, nossa saúde,
ela é universalizada pelo SUS. E é no SUS que a gente ainda encontra os instrumentos de preservação da vida, basicamente para a classe mais pobre e para a classe média. Porque a classe média também já não consegue mais pagar plano de saúde. E os planos de saúde já estão também escassados, esgotados com relação aos hospitais privados e vice-versa. O fato é, o caminho é a informação, o caminho é a prevenção, e é preciso ver isso com brilho, não é? Como eu disse anteriormente, se eu recebo a informação com forma meticulosa, se eu sei separar o joio do trigo, se eu recebo de um profissional de saúde, é diferente. Você bem falou, tantos fake news, tantas desinformações nas redes sociais, quando eu recebo um profissional de saúde, quando eu vou à unidade de saúde, que o enfermeiro, que o médico me diz, olha, aqui tem todo um relatório, toda uma orientação para você não sofrer isso. Isso está na iminência. A senhora pode vir a sofrer. Você, rapaz novo, cuidado, a sua pressão está variando muito, para mais, para menos. Você tem esse fator, você tem a obesidade, fatores que tudo leva em consideração. Então, tudo deve ser exaustivamente divulgado e com equipes preparadas para tal. Vereador, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo seu projeto. E qual o recado que o senhor deixa aqui para os nossos aracajuanos? Primeiro que eu faço uma insistência a você, cidadão, a senhora e o senhor cidadão. Percebam que na programação da TV Câmara tem espaço onde os problemas da sua vida são discutidos e muitas vezes apresentados solução. Um desses é o Em Discussão, programa que, de fato, traz temas relevantes para a sociedade. Então, é preciso se despojar do vício de só assistir, de só acompanhar a grande mídia. Segundo que, antes de criticar um político, com todo respeito, confira o trabalho que ele fez enquanto parlamentar, enquanto presidente, enquanto governador, prefeito. Tente conferir, porque senão vai repetir as mesmas frases por uma questão de estar mal informado. E o meu papel é esse, é fiscalizar e é propor ações para que Aracaju e o seu povo viva dias melhores. Que Deus, Bruno, nos abençoe e abençoe especialmente a você pela dedicação que você tem nesse programa em discussão. Obrigado, vereador. Amém. Esta edição do Em Discussão chega ao fim. Muito obrigado por sua audiência e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!